Eu acho que o digital, ele te permite testar e errar. O digital te permite muito mais errar do que o manual. E a gente sabe que a gente erra muito. Quando a gente vai fazer o manual, são testes e testes e testes. Então, o digital, ele te permite errar mais e testar mais em cima sem ter uma questão de gasto de tempo, gasto de material, gasto de várias coisas. Então, eu acho que permite o teste. E o teste é uma das coisas mais importantes que tem para você criar. Então, o digital, ele te dá essa possibilidade muito grande de testar e de ver como fica e de editar o seu trabalho. Então, para mim, o digital vem como um facilitador para na hora que eu for fazer a parte manual, eu estar mais encaminhado. O Cerestar, ele surgiu na pandemia porque eu fazia muita foto de outras coisas, de outras pessoas, de tudo. E na pandemia eu não pude sair. Então eu tava ficando doida porque eu não conseguia produzir nada. E eu comecei a ter que produzir com as coisas que eu já tinha. Eu comecei a fazer algumas colagens digitais e coisas assim. E nesses grupos de estudo, fazendo essas discussões, falaram, faz manualmente, tipo, tenta pelo menos. Aí eu testei. Aí eu gostei muito, aí eu fui aprimorando e fui mudando. Então, eu acho que esse projeto não existiria se não tivesse acontecido a pandemia. Então, o Cerestar surgiu assim, porque eu estava tendo crise de ansiedade, estava presa em casa, tinha fotos prontas e a única pessoa que eu poderia fotografar era eu mesma. Aí foi o combo perfeito para surgir vários pedacinhos meus se juntando, tentando entender quem é, se encarando de frente. E aí eu comecei a fazer essa investigação. Então eu só recortava os meus retratos, criava essas colagens. Aí agora eu tô evoluindo um pouco, tô criando umas cenas. Então agora tem 2 pessoinhas interagindo. Eu uso algumas pinturas de referência, tipo, tem a Mulher no Espelho, que é do Picasso. Então, tipo, eu comecei a usar referências para poder criar também essas peças. Então tá muito no processo de evolução agora. E aí surgiu desse meio bem introspectiva de autoconhecimento. Eu levo a arte para um caminho assim, que eu acho que é a coisa, é muito clichê, é meio bobo falar, mas eu acho que é a coisa que mais importa para mim. Eu acho que vai muito de eu entender e viver o mundo, tipo, de um jeito confortável. A arte é o que me deixa confortável para eu entender todas as outras questões. Se eu vejo uma foto minha que eu tô inteira, assim, tipo, se eu tirar um print dessa tela, eu não sei se eu vou me reconhecer tanto. Eu acho que eu me reconheço mais naquelas colagens doidas, porque eu acho que me representa muito mais do que isso. Então, eu acho que vai muito para um autoconhecimento na arte no geral. Autoconhecimento e de externalizar o que eu penso, o que eu sinto. Fala muito de, por exemplo, ser mulher, fala do que, como eu vejo o mundo. Tem algumas que falam mais de sexualidade, tem muita coisa que fala de autoimagem, de como eu me enxergo. Na hora que você constrói na mão, tem uma magia de parecer mesmo que você criou algo, que você tá pegando ele na mão. É um momento meio de terapia também. Você tá lá sentado costurando umas pecinhas do seu corpo, aí você tá olhando, aí você tá ouvindo uma música, um podcast, alguma coisa assim. Então eu acho que traz outra coisa pro trabalho. Não é tão perfeito que nem é o online. Eu acho que o digital, ele permite uma perfeição muito maior que o manual não permite. Então, os meus projetos, eles ficam exatamente perfeitos. Na hora que eu vou ver as obras, tem uma manchinha de cola, tem uma linha que ficou para fora.
E eu acho que isso não é um problema, eu acho que na realidade isso traz uma outra coisa. Então eu acho que é um jeito de viver o mundo físico, assim, de ter o material na mão. E para mim isso que é muito importante. O Disforme Melting City, ele que são os prédios derretidos, eles surgiram porque eu estava me formando em arquitetura e eu estava odiando, eu estava desesperada porque eu não aguentava mais a faculdade e eu tinha várias fotos de arquitetura que eu tirava da cidade na época que eu estudava, na época que eu estava na faculdade. E eu queria muito que aquilo não fosse aquilo. E aí eu peguei o scanner e eu comecei a virar as fotos e criar essa movimentação para criar essa cidade disforme, que era toda diferente, assim. Eu fiz um centro de fotografia como projeto de arquitetura, mas a minha monografia, o texto, né, eu coloquei esse trabalho, porque era quase um manifesto de aprendi arquitetura, fiz tudo isso, mas eu quero transformar isso em outra coisa. E eu escrevi quase uma carta de artista nesse trabalho final e apresentei. Eu sinto que ele precisa de mais. Então eu meio que parei de fazer ele por um tempo, deixei ele na gaveta, mas aí agora eu vou voltar nele. Porque eu resolvi que tem várias questões que eu já pensei do que eu quero fazer. E aí, como eu tô mudando, eu vou arrumar meu scanner novo que eu tenho aqui, vou fazer minhas coisas e eu vou voltar a produzir ele. E aí, quando eu produzir, esse sim eu tenho vontade de fazer prints e trabalhar com isso com galeria ou com uma exposição. Para mim, é muito importante eu ter esse primeiro processo digital para eu conseguir ir para o manual organizado. Então, eu falo isso porque eu acho que o analógico ele é maravilhoso, ele traz uma alma muito diferente para o trabalho, mas eu também não ignoro as vantagens do digital. Eu acho que é muito antiquado ficar com esse discurso de que o digital é vilão, quando na realidade eu acho que o digital pode ser muito amigo. A gente pode perder em ficar só nele, mas eu acho que não dá para ignorar que ele existe. Eu acho que a gente não pode também ter um preconceito e ficar com um discurso antiquado de isso não é arte, isso não funciona, isso não é aquilo. Tem pessoas que fazem ilustrações maravilhosas no iPad. Isso não deixa de ser arte porque a pessoa não está pintando com um pincel. A gente não pode ser antiquado, a gente tem que entender que a gente vive no mundo digital e tem trabalhos que eles cabem no digital, tem trabalhos que não cabem, tem trabalho que cabem nos dois. Hoje em dia eu não me vejo produzindo arte digital para ser uma arte que fica só no computador, mas eu me vejo muito usando o meio digital para eu conseguir realizar essas outras coisas. Mas na hora de produzir tem uma diferença muito grande você pegar na mão, porque nunca sai como você quer. Tipo, sai como você quer, mas não perfeito. Tem a questão da mão, que é você que tá fazendo, né? O que eu acho que torna mais especial ainda e único. Antigamente, para você estar numa galeria, você tinha que ter 1 milhão de contatos. Hoje em dia, você posta no Instagram, coloca uma hashtag e chega em qualquer pessoa. Você posta no TikTok, chega em 1 milhão de pessoas também. Então, é um jeito de democratizar a arte, deixar todo mundo expor os seus trabalhos. O lado ruim disso é que a plataforma Instagram, por exemplo, ela pede que você poste todo dia, 1000 vezes por dia, e eu faço uma obra a cada um mês, então eu vou fazer o quê? Não vou postar, não dá. Então, ao mesmo tempo que é muito bom para você promover o seu trabalho, tem que tomar cuidado para não sentir essa pressão de algoritmo para seguir com isso, porque senão você prejudica o seu trabalho. Então, para mim, faz muito mais sentido eu investir meu tempo e fazer uma coisa muito foda, mesmo que demore 3 anos,
do que, tipo, ficar queimando os meus trabalhos e tacando eles desesperada para vender. E no final eu vou ter perdido eles, porque é muito melhor eu esperar e apresentar uma coisa muito boa do que ficar nessa pressa, né? O analógico não vai virar regra, porque é mais complicado, ele demanda um tempo, ele tem menos praticidade, digamos assim. Eu acho que ele vai existir porque ele é necessário, porque a gente vive no mundo físico e real, então eu não vejo também que a tecnologia vai tomar conta e a gente só vai ter arte digital, muito longe disso. O que eu espero, né, é que a gente ache o equilíbrio entre as coisas. O analógico vai existir porque a gente vive no mundo real, o digital ele vai estar aí para ajudar. Vão ter as artes que vão ser completamente digitais, porque já existe hoje em dia, mas que vai rolar um equilíbrio. Então, eu acredito muito mais no equilíbrio do que na extinção de algum desses dois lados, entendeu? Um lado de voltar para analógico é desse lado de diferente, de sair do convencional. Tá todo mundo cansado do celular, do computador e tudo mais. Então, é um jeito de você fugir disso e meio que voltar para as origens. Então, dá uma sensação gostosa. Mas eu também acho que tem um lado muito grande de mudar o seu ritmo. Porque essas coisas, elas fazem você obrigatoriamente mudar seu ritmo. Você não consegue manter um ritmo natural no digital e no analógico. São ritmos diferentes. Então, acho que cria mais conexão. E hoje em dia, por mais conectado que a gente esteja com a internet, a gente está num momento muito vazio, que a gente ainda está aprendendo a usar a internet ao nosso favor e não o contrário. Então, eu acho que o analógico aterra, ele deixa a gente sentindo que a gente está vivendo mesmo, que a gente está experimentando a vida.